Hoje celebramos um dia muito especial. É o aniversário de 1 ano do nosso programa Corpo Estilo de Vida, aqui na Nordeste TV, afiliada do SBT. E eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, a todos os meus familiares e amigos, pessoas que acreditaram nesse projeto, a todos os parceiros e principalmente a você que nos assistem, contribuindo com a sua audiência. Muito obrigada a todos vocês e agora vamos conferir alguns momentos especiais nessa trajetória de 1 ano do programa Corpo Estilo de Vida. Confiram. Eu acho que a sua iniciativa, com o seu programa, criando várias atividades de promoção da saúde, é muito importante. Parabéns por essa iniciativa e, sem dúvida nenhuma, a imprensa tem um papel fundamental, a comunicação de difusão das informações em atividade de promoção da saúde, como você está fazendo. Parabéns. É importante mostrar a área que fica com hiperemia. Na hora que a gente está aplicando gás, essa hiperemia já é a ativação da circulação local. Foi bom perceber isso, assim, me dá uma esperança de que a música ainda importa de alguma forma. Bom, espero que vocês tenham gostado desses momentos especiais que mostramos agora nesse 1 ano de programa Corpo Estilo de Vida. E agora vocês vão continuar com a nossa programação normal. Se você está triste, vem comigo, eu vou te alegrar. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui no Hospital São Carlos, no Centro Cirúrgico, e vou conversar com o Dr. Marcos Vinícius, ele que é cirurgião oncológico e vai explicar um pouquinho, falar sobre a sua trajetória como cirurgião. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Cleane. Bom dia aos telespectadores de Corpo Estilo de Vida. Bom, a minha formação como cirurgião, eu fiz especialização no Hospital Santa Marcelina em São Paulo, e logo após eu vim fazer especialização aqui no Instituto do Câncer do Ceará, aqui em Fortaleza. Desde então, atuo há mais ou menos um ano e meio como cirurgião oncológico. Trabalho aqui no Hospital São Carlos
onde além da parte de consultório com relação à cirurgia oncológica, coordeno a cirurgia de sobreaviso aqui do hospital. E, gente, um fato muito importante que eu agora conversando com o doutor, que antes de chegar ao fato, né, da cirurgia em si, ele ia falar um pouquinho sobre a prevenção, que é muito importante, não é, doutor? Na verdade, a questão principal com relação à cirurgia oncológica é que muitas pessoas temem, quando encontram-se com a patologia relacionada ao câncer, em se operar. Temem a cura. E a busca da cura depende muito do estágio em que você encontra a patologia, né? E isso vale com relação à prevenção e à detecção precoce do câncer. E para isso a medicina já ajuda bastante ao avanço da tecnologia, dos métodos, né, que existem de imagens, de exames para poder estar auxiliando e estar prevenindo, diagnosticando o câncer mais cedo. Sem dúvida alguma, hoje existem vários métodos que a gente pode lançar mão para se detectar de forma precoce ou até prevenir algumas patologias neoplásicas, né? A própria endoscopia, a própria mamografia, tomografia, ressonância, existe um arsenal de exames que podem prevenir, que podem detectar de forma precoce a neoplasia e nos levar à cura do câncer. Muito bom. Eu aproveito, gente, vocês que estão em casa nos assistindo, faça o seu check-up geral, né? A prevenção é muito importante. E eu gostaria de saber a incidência, doutor, já que você sempre trabalha no centro cirúrgico, das pessoas que vêm se submetem a essa cirurgia. O índice está muito grande de pessoas mais novas ou é mais em idosos? O índice varia de acordo com cada patologia, né? Mas atualmente a gente tem um aumento do índice com relação a pessoas mais jovens pelo acesso maior aos exames diagnósticos, né, em relação ao passado. Mas o índice varia de acordo com cada patologia. O câncer de pulmão tem uma incidência, o câncer de estômago tem outra incidência e depende de cada patologia. E as pessoas que se submetem, vai ao centro cirúrgico para realizar a cirurgia. Depois, como é feito esse pós-operatório, esse acompanhamento com o paciente? Bom, de uma forma geral, é feito da seguinte forma. A pessoa que encontra-se com a neoplasia é detectada através de um exame ou de rotina ou busca ao médico, ao clínico, por algum sintoma específico. E aí é detectado a neoplasia. Dessa forma, é feita a procura por um cirurgião oncológico ou por um oncologista clínico, onde irá iniciar toda uma trajetória até se chegar ao procedimento cirúrgico. Essa trajetória passa por todo um estadiamento da doença, dependendo de qual for, para se indicar corretamente o tratamento cirúrgico ou o tratamento quimioterápico curativo ou paliativo ou neoadjuvante. Muito bom, e é importante também ressaltarmos a importância da equipe interdisciplinar dentro do centro cirúrgico, você como médico cirurgião oncológico e também os enfermeiros, a equipe, a importância de todos estarem ali unidos em prol da melhora do paciente. Na verdade, a equipe disciplinar, ela ultrapassa os limites do centro cirúrgico. Ela vai desde a procura do médico no consultório até o tratamento curativo ou o tratamento paliativo. Ela passa por vários setores, passa por vários profissionais, desde de profissionais relacionados à enfermagem, auxiliares de enfermagem, desde de profissionais relacionados à fisioterapia, à psicologia, à fonoaudiologia, entre outros profissionais de nutrição, e que juntos tentamos beneficiar de forma ao máximo o nosso paciente.
É isso aí, doutor. Então, gente, não esqueça, se você não fez os seus exames esse ano, procure o seu médico, faça o check-up geral, porque é muito importante a prevenção antes que seja tarde demais e a pessoa mesmo se submetendo a uma cirurgia não alcance o bom êxito. Tanto a parte preventiva quanto a detecção precoce. Não saia daí, porque o programa Corpo Estilo de Vida ainda não acabou. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Estamos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde vocês vão acompanhar com a deputada Patrícia Saboia a abertura da campanha nacional de combate à diabetes e hipertensão arterial infantil. Agora vamos conversar com a deputada Patrícia Saboia, ela que presidiu o debate de diabetes e hipertensão infantil que aconteceu agora na Assembleia Legislativa. E vai falar um pouquinho sobre a importância dessa prevenção, não é, deputada? Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Clénia? É um prazer enorme, não só falar com você, mas também de ter participado e ter presidido essa comissão, essa audiência pública que trata de um tema tão importante, mas que muitas vezes é invisível. Nós mesmos, mulheres e homens, muitas vezes não sabemos que a hipertensão e a diabetes tem uma causa, pode ter uma causa na infância, e é justamente a obesidade ou o sobrepeso que podem contribuir muito. Os números que eu ouvi aqui das duas expositoras, as duas doutoras que são especialistas nesse tema, são números bastante assustadores. Já quase 10% da população infantil tem obesidade, e é essa obesidade causadora de tantas doenças no futuro, como uma delas a hipertensão. É preciso fazer cada vez mais parcerias, esclarecer a população, porque nós temos uma cultura de uma péssima alimentação. Estamos inclusive nos aproximando dos Estados Unidos, que tem o pior tipo de alimentação para as nossas crianças. E nós temos a cultura de dizer que criança gordinha é a criança que é bonitinha, e na verdade isso não é saudável. Então há um grande trabalho pela frente, que é de mudar essa cultura. Do papel do Estado como um todo no combate a determinadas doenças, no tratamento e no acolhimento de demandas que são necessariamente oriundas da sociedade, de um tema saúde, que hoje é um tema, talvez o maior tema em pauta na sociedade, não só cearense, mas na sociedade brasileira. Infelizmente, nós temos vivido situações muito difíceis, e principalmente para os senhores e as senhoras que têm uma luta permanente, né, no acolhimento de crianças, de idosos, das pessoas como um todo, carentes, aquelas principalmente as mais carentes na área de saúde, que encontram dificuldade ainda no serviço público para que possam suas carências serem atendidas. E
eu imagino e creio, não por ter passado, graças a Deus, porque tenho como, acredito que cada um daqueles que aqui está, a condição de, na hora da doença, na hora da necessidade, encontrar o serviço apropriado para o nosso atendimento, mas sendo, evidentemente, uma minoria na sociedade brasileira que tem a condição, a alegria mesmo na hora de uma dor tão forte que é a hora da doença, a hora que o ser humano mais se encontra frágil e vulnerável, de pelo menos termos um bom atendimento. Eu apresento agora a vocês o doutor Edilberto Feitosa, que é hemodinamicista aqui do Hospital São Carlos, e ele vai falar um pouquinho para quem está em casa nos assistindo que não sabe o que é hemodinamicista, doutor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Hemodinamicista é um médico cardiologista, né, que busca uma área de atuação, uma subespecialidade da cardiologia. Nesse caso, onde a gente trabalha o diagnóstico por catéter, né, e o tratamento também de patologias cardiológicas através de catéter, ou seja, sem cortes, sem abrir o peito, somente através de punção. Muito bom. E além do doutor agora ter falado sobre o hemodinamicista, hoje a gente vai falar sobre cateterismo. Ele vai explicar um pouquinho como é feito esse procedimento e as pessoas que se submetem, o porquê, né? Quando se preocupar em fazer os exames de rotina do coração. Isso, o cateterismo ele é um procedimento que se baseia no estudo de patologias cardiovasculares, onde a gente pode tanto diagnosticar como tratar várias patologias, como problemas valvares, principalmente o grosso dessa área da cardiologia, que são os problemas de coronária, né? Os infartos, as anginas do peito, todos podem ser tanto diagnosticados como tratados através do cateterismo cardíaco. Muito bom. Então, a pessoa que está em casa, de repente sente aquela dor no peito, aquele aperto, então é bom recorrer a um hospital, realmente se cuidar, porque isso pode ser um princípio de um infarto. Exatamente. Existem várias situações que podem causar dor no peito, mas uma delas, e uma das mais graves, seria o infarto agudo do miocárdio ou a angina do peito, né? Então, o paciente, caso tenha esses sintomas, deve procurar um atendimento médico para que se possa fazer o diagnóstico mais preciso, chegando, inclusive, ao cateterismo em boa parcela dos pacientes. Hemodinamicista, fala um pouquinho, cuida do metabolismo do ser humano, fala um pouquinho mais desse teu trabalho. O hemodinamicista, na verdade, é um método diagnóstico e terapêutico, né? Então, não tem muito a ver com a parte metabólica, que seria uma outra área, né? Então, nós cuidamos de diagnosticar patologias da área cardíaca, né? E tratar algumas delas também, inclusive, mas sem ter muita atuação na área metabólica, sim na área de hemodinâmica em si. A gente confunde um pouco esses termos, mas a hemodinâmica, no nosso caso, seria a análise de curvas de pressões que através delas a gente chega a diagnóstico de patologias cardíacas e ao tratamento dessas patologias. Muito bom, doutor Edilberto. Mas eu gostaria de saber, e quem está em casa também, eu tenho certeza, a pessoa que se submete ao cateterismo, vem ao hospital, quais são os cuidados que ele deve ter no dia a dia para não acontecer novamente ou um princípio de infarto, ou então, como você falou, que o cateterismo também é um meio de diagnosticar algum problema? Exatamente. Os cuidados para que se evite essas situações, para que o paciente venha a precisar de um cateterismo no futuro, são os cuidados básicos de saúde, né? Ter uma boa alimentação, praticar uma atividade física, né? Uma alimentação com pouco sal, não ingerir muita gordura, muita fritura, cuidar do peso, né? Esses cuidados básicos que a gente conhece do dia a dia, né? Com relação ao cateterismo em si, apesar de muitos pacientes se assustarem quando precisam ser submetidos, é um exame bem simples, né? Que tem os seus riscos, mas uma porcentagem bem baixa, né? A chance de complicação no cateterismo é muito baixa, menos de 1%, a gente pode falar assim. Então, o paciente não precisa se preocupar quando o médico falar que ele precisa realizar um cateterismo, porque hoje em dia, com a aparelhagem que a gente tem, com toda a tecnologia que a gente tem, é um exame bem seguro, que pode ser realizado e caso seja só um procedimento diagnóstico, o paciente vai para casa ainda no mesmo dia, sem maiores complicações e sem maiores cuidados.
Muito bom, gente. Então, se você tem ainda alguma dúvida sobre o assunto, é só entrar em contato através dos telefones aqui da nossa produção, que eu tenho certeza que vai ser um prazer para o doutor Gilberto responder qualquer pergunta, não é, doutor? Tem mais alguma coisa que você queira falar aqui para o nosso público, alguma novidade sobre o seu trabalho? Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que a gente está à disposição aqui para quem precisar, quiser tirar alguma dúvida. A gente está sempre aqui no Hospital São Carlos, podem entrar em contato que a gente está aqui para tentar ajudar de qualquer forma. É isso aí. Então, viva a saúde e obrigada pela sua participação, doutor. Obrigado. Bom, gente, estou aqui no Hospital Jório da Escócia e vou conversar agora com o Dr. Jório, ele que é cirurgião dentista e vai falar sobre as proteínas morfogenéticas na odontologia. Não é, doutor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Na verdade, as proteínas morfogenéticas, elas chegaram para nós aqui na área odontológica como opção a mais para nós darmos para os nossos pacientes. Como exemplo, na área médica já é usada já há algum tempo, principalmente na ortopedia, nas cirurgias de coluna e mais recentemente na odontologia, onde a grande vantagem dela é fazermos com que o paciente passe a ter novamente o osso em áreas onde ele tinha perdido há muitos anos, ou por trauma, ou por alguma malformação, ou pela própria idade, certo? Em função de ele ter extraído os dentes muito jovem e passar a fazer uso das dentaduras. Muito bom. Gente, eu conversando agora há pouco com o doutor, ele estava falando que antes da existência dessa proteína, o procedimento era feito com a retirada de estruturas ósseas de outros locais. Então, eu gostaria que o senhor falasse e explicasse essa diferença e os benefícios dessa proteína. Na verdade, a proteína morfogenética, ela veio para a odontologia para facilitar muito a vida da gente e dos nossos pacientes. Pacientes traumatizados, pacientes através de acidentes, pacientes fissurados, pacientes onde perderam os dentes há muito tempo e com isso veio a uma perda óssea muito grande, ou pacientes que sofreram algum acidente, principalmente acidentes automobilísticos, onde eles perderam parte da estrutura óssea. A BMP2, que são as proteínas morfogenéticas, elas vieram exatamente para nos auxiliar nesse processo de recuperação desse tipo de paciente. Antes, nós éramos obrigados a tirar osso da calota craniana, do ilíaco ou então da tíbia para a recuperação desse tipo de paciente. Onde, além da necessidade de uma anestesia geral, de uma necessidade de um ambiente hospitalar, de um repouso pelo menos de 2 dias, né, de internação hospitalar e mais um período de recuperação, além do custo, né, nós fazíamos com que o paciente ficasse mutilado por um tempo, mesmo sabendo que ao longo de 6, 8 ou 10 meses ele estaria recuperado. Com o advento das proteínas morfogenéticas, tudo isso ficou melhor. Por quê? Porque é uma cirurgia onde nós fazemos uma cirurgia com a anestesia local, com a sedação venosa, onde o paciente entra aqui no hospital de manhã e já sai à tarde, não tem necessidade de anestesia geral e, principalmente, não tem necessidade de remover o osso de canto nenhum. Onde a recuperação dele é muito tranquila, o pós-operatório, eu digo que o paciente não vai sentir dor nenhuma, isso você pode ter certeza. A única coisa que vai ter seria um edema, tá? Um aumento de volume naquela área cirúrgica, que é claro, mas fora isso, nenhum problema e nem a necessidade, como nos casos anteriores, de tirar osso de algum outro local para fazer uma enxertia óssea. E o interessante, gente, é que com a colocação dessa proteína, estimula a produção das células-tronco. Na verdade, as proteínas morfogenéticas, elas servem como um mecanismo de um alarme, tá, no organismo, como, a exemplo, o paciente tem uma ausência de osso em uma determinada área, nós colocamos esse material com um material carreador, ele faz com que o organismo seja ativado e faça com que células ósseas, através das BMP2, elas carreguem e cheguem até aquela área onde nós temos o produto. E ao longo de 6 a 8 meses, tem uma neoformação óssea, onde nos possibilita a colocação de implantes naquela área que até então era impossível
uma recuperação estética e funcional do nosso paciente. Muito bom. Então, para vocês entenderem melhor, o Dr. Jório agora vai mostrar de uma forma bem didática algumas imagens de como é feita essa reposição. Não é, doutor? Vamos lá? Vamos lá, né? Chegando no nosso consultório, um paciente como esse daqui, onde teve uma perda óssea muito significativa, isso daqui aconteceu através de um acidente, onde nós só teríamos uma opção anteriormente, era a remoção de osso do ilíaco, onde, na verdade, nós nunca poderíamos garantir ao nosso paciente que, numa cirurgia só, nós iríamos resolver o problema. Com o advento das BMP2, o que acontece? Nós conseguimos fazer com que nós ativamos o nosso osso, colocamos esses parafusos, tá? E a partir daí, com a colocação desse biomaterial, começa a neoformação óssea. Só para vocês terem uma ideia, esse paciente chegou a perder 13 milímetros de altura óssea nessa região anterior e uma espessura muito grande de perda aqui nessa região. Vocês podem ver como referência, teria essa quantidade de osso que seria para nós termos nesta área aqui, coisa que não acontece, tá? Com o surgimento desse material, que é exatamente esse, que é uma matriz de colágeno embebida com o Infuse, que é um material comercial, nós temos o quê? A colocação dele ao redor dos parafusos e na área receptora. Em seguida, nós colocamos uma malha de titânio que vai reter todo esse material naquela área onde nós queremos que cresça osso. Com isso, nós aguardamos em torno de 6 a 8 meses, e após esse período, vocês já podem ver todo o ganho de altura que nós tivemos nesse nosso paciente. E vocês vão ver clinicamente. Aqui após 8 meses, e aqui, olha aqui, com a remoção da malha, e aqueles parafusos que vocês viram anteriormente ficaram totalmente cobertos. Isso nos facilitou, com certeza, a colocação de mais implantes. Eu só gostaria de que vocês comparassem essa espessura com aquela que vocês viram anteriormente, onde com isso nós conseguimos tirar os 3 parafusos, colocamos 4 implantes e o paciente se reabilitou. Tá? Então a grande vantagem é o quê? Que todo esse osso que vocês estão vendo aqui, ele foi recuperado. E com outra grande vantagem, com anatomia natural, como se ele nunca tivesse perdido o osso nessa região, onde nos dá a condição de recuperar esteticamente esse paciente através dos nossos implantes e as próteses em seguida. Ao final dos implantes colocados, nós aguardamos em torno de 4 a 6 meses e em seguida nós colocamos a nossa prótese final. Então esse é o sorriso final do paciente, que até bem pouco tempo não tinha estrutura gengival nem óssea nessa região. Não saia daí, porque o programa Corpo Estilo de Vida ainda não acabou. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6.
E ainda falando sobre saúde bucal, agora eu vou conversar com a doutora Cíntia Figueiredo, ela que também trabalha aqui no Hospital Jório da Escócia, é dentista e vai falar sobre uma tecnologia que chegou e está em alta, que é o óxido nitroso. Não é, doutora? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, o óxido nitroso, ele ajuda os pacientes que têm ansiedade ou medo relacionado ao dentista, né? Alguns pacientes sentem muita dificuldade de enfrentar a cadeira, o barulho da caneta, e tem muita ansiedade relacionada ao consultório odontológico. E o óxido nitroso ajuda esses pacientes a ficarem mais tranquilos, a enfrentarem essa dificuldade de uma forma mais calma, mais proveitosa. Ele é um anestésico que é utilizado também na medicina, serve para diminuir a ansiedade e diminuir a dor do paciente. Muito bom. Então, assim, para quem está em casa nos assistindo entender melhor, as crianças que têm medo de ir ao dentista, ou até adultos, né? Hoje em dia, você sabe que pessoas têm trauma, medo de ficar com a boca aberta naquele momento, por conta da anestesia que é aplicada, por conta do transtorno de estar ao lado do dentista. Então, esse óxido nitroso, ele vai servir como anestésico para acalmar o paciente e ele se submeter a qualquer procedimento odontológico. Exatamente. O óxido nitroso, ele é anestésico e ansiolítico. Ele diminui a dor e a ansiedade. Nos procedimentos, depois que o paciente já está mais tranquilo, que está mais calmo, a gente também usa anestesia. Mas já depois que o paciente já está mais tranquilo, entendeu? Ele não necessariamente, ele tira completamente a dor, mas ele ajuda na anestesia. E a partir de quantos anos, não tem idade, tem alguma contraindicação para a aplicação do óxido? A contraindicação é somente os pacientes que são claustrofóbicos, que têm medo de lugares fechados, ou pacientes que têm algum problema de desvio de septo, de nariz. Mas pode ser feito em adulto, pode ser feito em criança. Inclusive, na Inglaterra, ele é usado durante o parto, para diminuir a dor das mulheres grávidas, em parto natural. Então, ele é uma substância muito segura, tem mais de 150 anos de uso. No Brasil, ele foi aprovado para uso odontológico desde 2004, foi regulamentado e aprovado. Então, ele é uma droga que tem um histórico totalmente seguro. Não existe nenhum caso publicado na literatura de alergia ou problema relacionado ao óxido nitroso. Então, não existe mais esse medo ou pavor de ir ao dentista, porque agora tem solução. A gente está acompanhando aqui a cliente da doutora Cíntia, onde ela está fazendo uso do óxido e também esse acompanhamento, né? Eu estou percebendo ali que vocês estão aferindo a pressão, ela está tendo todo um acompanhamento. Explique, por favor. Isso, o paciente, durante o procedimento, ele fica sendo monitorado com os sinais vitais, a pulsação, a oximetria e a pressão arterial. Esses 3 parâmetros mínimos, no mínimo, têm que ser monitorados durante todo o procedimento. Na verdade, quando é feito o procedimento odontológico, um dentista fica responsável pelo procedimento e o outro dentista fica como um anestesista monitorando o paciente. Aqui na clínica, a gente faz muito em pacientes adultos e em crianças, tanto para limpeza, quanto para fazer canal, quanto para fazer pequenas cirurgias. Pode ser utilizado para qualquer um dos procedimentos odontológicos. Muito bom. Então, quando o paciente é submetido à aplicação desse óxido, ele já sai para poder fazer o uso de qualquer procedimento cirúrgico, seja ele uma simples obturação, uma reposição, um canal. Inclusive, isso é uma das grandes vantagens da utilização do óxido nitroso na odontologia. Porque, como o óxido nitroso tem um efeito rápido, depois de 5 minutos, o paciente já inicia o efeito de diminuir a ansiedade. Então, como a maioria dos procedimentos odontológicos são procedimentos rápidos, a sedação, sendo rápida, a sedação que a gente chama inalação, sedação inalatória, na verdade, ela é
perfeita para a odontologia, porque os procedimentos são rápidos, rapidamente o gás faz efeito e rapidamente é tirado o efeito. Então, o paciente, além de chegar sem ter necessidade de preparo, ele pode sair também completamente livre do efeito do gás. Muito bom, gente. Então, essa é mais uma novidade aqui do Hospital Georo da Escócia, onde isso só dá benefício, traz benefício para o paciente ou cliente e, e graças a Deus, não tem nenhum dano à saúde. Isso, sim, apenas traz um anestésico no corpo do paciente e ansiolítico. Isso, não, nenhum dano à saúde. Como eu falei, ele é um gás que, dentro do corpo, ele não sofre metabolismo. Então, da mesma maneira que ele entrou, ele sai. Ele vai do pulmão diretamente para o cérebro. No cérebro ele faz efeito, depois ele volta e sai rapidamente. Então, não tem nenhum dano à saúde, pode ser usado em pacientes cardíacos, pacientes diabéticos, em crianças. A gente usa em crianças até 2 anos, eu já usei. Então, é bem simples. É isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Eu agradeço a você, doutora Cíntia, pela participação e até uma próxima oportunidade com outras novidades na área da odontologia. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Quem quiser mais informação, entre em contato com a clínica ou no site da clínica e fica à vontade para pedir informação. É isso aí. Obrigada. Obrigada a vocês, tá, gente? Chegamos ao final e mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo seu carinho e a sua audiência, que aos sábados às 9h30 da manhã e também nas nossas reprises aos domingos às 10 horas da manhã aqui na Nordeste TV, engrandecem cada vez mais o nosso sucesso. Muito obrigada, eu agradeço também a Deus por esse 1 ano de programa Corpo Estilo de Vida e, se Deus quiser, muitos anos virão pela frente. E se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, é só entrar em contato através dos e-mails que estão na telinha da nossa produção, pois vai ser um prazer aceitar a sua solicitação. E também não deixe de falar comigo através das redes sociais, Facebook, Cleane Fontinelli ou Programa Corpo Estilo de Vida, curtir as nossas fanpages e também no Instagram, Cleane Fontinelli, acompanhar os melhores momentos do nosso programa, pessoas entrevistadas, tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo final de semana, se Ele permitir. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6.
Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6.